Você acha que tem aumentado os casos ou você acha que na verdade tem aí não uma polarização, mas também ficou meio que enviesado também, né? Você acha porque existem estudos que falam que aumentaram os casos, aí existem estudos que falam não aumentou. Na verdade, porque agora as pessoas estão procurando ajuda. O que que você acha sobre isso? É, questões epidemiológicas, elas são estudos que são construídos ao longo do tempo, né? Então, a gente vai ter que analisar a metodologia do que tem sido publicado. Na prática, tem aumentado a quantidade de diagnósticos de pessoas realmente com TDAH, né? E aí faço agora a minha fala, né? E aí eu vou me eximir um pouco da responsabilidade enquanto pesquisador, cientista, para não dizer assim, Jadiel está colocando isso, aquilo. Eu quero falar agora sobre a minha experiência e um pouco do que eu tenho visto no dia a dia. Eu imagino que um diagnóstico que robustamente está ali no DSM-4 em 94, né? Que chega no 5 em 2013 com mais robustez e que agora você tem pessoas falando sobre esse tema, você dá oportunidade para que adultos, adolescentes, jovens comecem a pensar mais sobre isso e pensar, poxa, será que tudo isso que eu tenho não é do TDAH? Será que eu não tenho TDAH? E aí ocorre uma busca maior por isso. E isso é um ponto. Quanto mais o diagnóstico ele é difundido, quanto mais informação, seja ela boa ou ruim, chega à população, mais essa pessoa vai começar a pensar se isso existe. Há uma máxima na medicina que você não investiga aquilo que você não conhece. Então você não vai investigar um transtorno, uma doença se você não conhecer. Se você não sabe que ele existe, então vai passar por você como despercebido. Despercebido. Né? Então hoje, sim, tem uma busca muito maior. Porém, tem um despreparo muito grande ainda da população que é responsável por esse cuidado, por esse chegar e dar diagnóstico, de pensar sobre, sabe? Desde os profissionais que fazem parte da psicologia, terapia ocupacional, fono, que trabalham com esse público, psicopedagogos, professores, até os profissionais médicos e os médicos especializados, né, sejam os psiquiatras, que são os especialistas de comportamento, até outras especialidades que também trabalham com TDAH, como neurologia, um despreparo meio técnico. E aí acaba muita gente entrando como diagnóstico de TDAH e às vezes não era bem sobre isso. Né? Não é um TDAH, é uma outra questão, é outro ponto. Então eu acho que cresceu. Eu acho que vai crescendo. Mas o crescimento ele tem que ser entendido à luz dessa primeira história, né, do diagnóstico, segundo, dessa busca, desse aumento do acesso à informação, que é bom, né, ter acesso à informação, mas desde que você não se dê o diagnóstico só assistindo o vídeo, ou escutando o podcast, ou vendo uma rede social, não. Você vai atrás de um especialista para poder fazer o diagnóstico. Então, assim, sim, né, mas infelizmente ainda tem muito diagnóstico que não. É porque há 4, 3 anos atrás se falava pouquíssimo sobre TDAH. Hoje Exato. em dia se fala muito em podcast, nas redes sociais. Muitas pessoas começaram a estudar só sobre isso, né? Muitos profissionais escolheram essa via, vamos dizer assim, de fato, eu vou estudar só sobre isso. Porque de fato é um tema que tem que ter muita dedicação, né, empenho, porque, como você disse, você pode confundir com TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, pode confundir com o transtorno bipolar, pode confundir, por exemplo, com borderline. Então, tem que ter, de fato, uma atenção, né, um certo carinho ali sobre aquele paciente para, de fato, conseguir compreender o que está acontecendo ali. Sim. Jadiel, tem uma classe assim que é mais atingida por isso? Por exemplo, mulher, homem? Na vida adulta isso já não tem tanta diferença, né? Existe uma diferença no sentido estatístico de subdiagnóstico em mulheres. E aí tem toda uma questão de gênero envolvida nisso, né? As mulheres historicamente, né,
fruto de toda a estrutura machista, patriarcal, enfim, elas são invalidadas nos seus sentimentos. Então, elas são educadas para não falar, para não sentir, para não queixar, para não, sabe? E aí passam a vida inteira, às vezes, sofrendo, mas não posso, né? Eu tenho que me manter, eu não posso falar sobre isso. Hoje a gente tem tido um movimento que tem trazido mais, mas historicamente, né, a gente vai ver, e aí a gente vai ver que muitas vezes os diagnósticos de TDAH na mulher eles são mais tardios, ou seja, a mulher é diagnosticada mais para frente, enquanto os meninos às vezes são bem mais novinhos, às vezes a mulher é só na vida adulta, um adolescente quando está muito grave, ou quando é muito grave o quadro do TDAH. Então a gente vai ter essa diferença por causa disso, sabe? Por causa desse acesso ao cuidado, né? Então às vezes a mulher está lá no ginecologista, no clínico, nos profissionais que normalmente cuidam, né, da saúde da mulher. E aí, esse cara vai lá e fica, mas ela não consegue se organizar, ela não consegue aquilo. Se esse cara não souber, ou como eu disse a você, aquilo que você não conhece, você não vai investigar, né? Então, passa, aí não, vamos mudar para psiquiatra. Aí, quando chega no psiquiatra, chega, tipo, muito na frente, né? E aí vem a coisa que você falou. Às vezes, e não é às vezes, tá? A gente tem dados de que 30% dos jovens com TDAH vão evoluir com transtorno afetivo bipolar na vida adulta. Não é pouco. Então, assim, então, é no um caso, paciente... tem o TDAH e depois evolui. Sim, vem uma comorbidade com bipolaridade, né? Que é um transtorno grave.